Lembre-se sempre daquilo que eu falei um pouco antes, a gente é extremamente adaptável. O ser humano é altamente adaptável, então a gente vai conseguir se adaptar. Inclusive para os lugares que nós estamos indo, já tem uma estrutura. A maioria dos destinos hoje de intercâmbios, eles têm uma estrutura para receber esse intercambista, seja para receber o intercambista, seja já uma estrutura para a sociedade que o intercambista usufrui. O que significa isso? Gente, todo mundo se alimenta lá, tem que andar de transporte, tem que ir de um lado para o outro, tá? Tem que ir no supermercado, tem que fazer compras, tem que alimentar a sua família, tem que viver o dia a dia, tem que estudar, tem que trabalhar. Então, quando vocês chegarem lá, vocês vão ter toda essa estrutura. Não se adaptar à comida é uma preocupação para um mundo globalizado como o de hoje, que deve ser muito pequena pra gente. Tá, eu gosto das minhas coisas, eu tenho que comer as minhas coisas, então procura levar umas coisas daqui que tu consiga fazer lá, enfim, e que tu consiga amenizar um pouco essa preocupação. Mas essa não deve ser uma preocupação tão grande, porque transporte vocês vão ter muito fácil lá, comida vocês vão ter muito fácil. A segunda dica que eu vou dar é pede apoio, simples assim. Não que necessariamente vocês vão chegar e dizer, ai, me dá um apoio, me dá uma ajuda, eu tô meio mal, não. Mas tem algumas formas de a gente conseguir o apoio das pessoas, conseguir com que elas estejam com a gente nesse momento, sem necessariamente dizer ou pedir exatamente assim. Uma das formas é assim, vocês estão empolgados com a cidade que vocês estão indo. Vocês podem procurar imagens, vocês podem procurar curiosidades, vocês podem procurar história da cidade, do local, do estado, enfim, do país. E vocês podem trazer isso para conversa com os amigos, com a família, como uma forma de fazer com que eles participem. E isso ameniza um pouco, faz com que a situação fique mais real, mas com que eles estejam dentro da situação. Então vocês vão processando um pouco melhor essa ida, vão entendendo que tá tudo bem, que ok, que é uma viagem, vocês vão voltar e que vai ficar tudo bem. Isso é bem importante. Uma outra que eu diria que é uma das fundamentais é o planejamento, sempre planejamento. Mesmo que vocês já tenham tudo certo, seja o intercâmbio, seja o pacote já tá pronto, vocês já passaram na seleção, o visto tá pronto, ok. Mas assim, tem uma série de outros detalhes que a gente não pensa assim muito antes e que é interessante pensar para que não fique pro último momento vocês fiquem mais estressados, ansiosos, nervosos, enfim. Façam listas de coisas que precisam. Ah, eu tomo remédios aqui, ou eu tenho muitas dores de cabeça, será que é bom levar algum remédio para isso? Ou eu quero levar alguns tipos de sapatos, mas eu não quero levar muitos, eu quero levar algumas roupas, eu quero levar isso. O que quer levar? Porque assim, se deixar para os últimos dias para fazer esse tipo de planejamento, que até parece pequeno, mas na verdade se deixar para fazer no último dia, causa uma ansiedade maior. Primeiro nos dias que antecedem esses últimos dias, que a gente procrastina muito para fazer as coisas, e a gente acaba ficando mais ansioso com algo que é muito pequeno, que não precisa de toda essa ansiedade. E aí no final, vocês precisam se preocupar e aí percebe que esqueceu uma coisa, e aí pensa que já esqueceu mais e isso vira uma bola de neve. Então eu diria para esse tipo de coisa ajuda bastante a se preparar, se acalmar, ver que tá tudo bem e que não é um bicho de 7 cabeças. Tá, eu tenho mais outras duas dicas para vocês, que elas são diferentes, mas eu acho que igualmente importantes. Uma delas é o planejamento, que não é bem planejamento, mas seria conhecimento do destino para onde vocês estão indo. Então, por exemplo, pesquisar transporte, pesquisar locais, pesquisar eventos, pessoas, a universidade ou a escola para onde vocês estão indo, o trabalho, como que funciona lá, procura. O Google tá aí para isso, tem muita informação sobre praticamente todos os lugares. Então vai procurando, vai lendo, vai olhando, procura experiências de outros intercambistas. Isso ajuda a gente a se munir de informações e ver que na verdade a gente não tem tanto com que se preocupar, que é um momento muito diferente, é uma mudança muito grande no intercâmbio, mas ao mesmo tempo é uma mudança muito possível de ser feita. Então isso é bem importante fazer, é uma sugestão que eu deixo que eu acho bem legal. E a última dica vai parecer, para alguns pode até parecer bom, mas faz uma diferença enorme quando a gente viaja. Quando a gente está indo, uma das coisas que a gente sente, como eu disse para vocês, é a saudade, né? A saudade desde antes da gente ir embora. Tem muita gente que não gosta de arrumar mala. E uma dessas razões de não gostar de arrumar mala pode ser o seguinte. Quando a gente está arrumando, a gente percebe que a gente tem que deixar muita coisa. Que muito daquilo que nos acompanha no dia a dia fica. E, por exemplo, a gente acaba, mesmo que objetos não sejam uma coisa mais importante, a gente acaba tendo alguma ligação sentimental com alguns dos objetos do nosso dia a dia.
Então, esses objetos é o que podem te ajudar no momento tanto de preparação quanto quando chegar lá. O que eu quero dizer com isso? Se vocês quiserem escolher, Paula, tem um ursinho que eu durmo que foi a minha família que me deu nos meus aniversários, eu era pequena, eu gosto muito dele. Mas tem uma caneca que eu bebo chopp, que eu costumo beber chopp com meu pai todo final de semana, sabe? E tem essa foto da família, a gente tem foto digital hoje, mas assim, a gente pega aquela foto na mão e coloca ela no quadrinho, coloca ela exposta. Esse tipo de coisa faz muito bem, tanto no momento de ir preparando e arrumando as coisas e dizer, não, isso aqui eu vou levar. Talvez vou abrir mão de levar alguma outra coisa, mas eu vou levar isso aqui. Então eu vou levar uma foto, eu vou levar uma caneca, eu vou levar o que for. O que vocês acharem que tem sentimento, é interessante levar, porque ajuda a se sentir bem. E lá, quando der saudade, também vai ajudar, porque bate aquele momento de não tô aguentando, eu quero ir embora, tô com saudade, então eu acho que isso pode ajudar vocês com tranquilizar um pouquinho, diminuir um pouquinho esses sentimentos ruins que se misturam com os bons, assim. Eu acho que é uma dica legal porque eu já vi pessoas fazendo isso, eu faço isso toda vez que eu viajo e ajuda realmente bastante.